Eu falei, uau. E a partir disso eu comecei a perguntar. Então, às vezes chegava para a pessoa, ei, por acaso aconteceu isso com você essa semana? Sim. A situação foi assim, assim, assim? Foi. Você também sentiu isso? Sim. O seu dilema hoje é isso. E às vezes a pessoa ia regalando o olho, como é que você sabe? Eu dizia, Deus me disse. Porque não tinha como saber. Mas se eu perguntasse, aconteceu isso? Não. Não. O cara, por quê? Por nada, curiosidade. Foi assim que esse pastor me orientou. Ele falou, Luciano, não chega dando carteirada, dizendo que tem, porque você está aprendendo. E dons são algo que a gente aprende, a gente cresce, desenvolve. Só que isso também foi me ajudando a entender outro departamento, que é o quê? A direção também pessoal, porque o Espírito Santo vai me dirigir da mesma forma. Então, com o tempo, hoje, as pessoas perguntam, Luciano, aqui você atribui um casamento bem-sucedido, filhos bem-criados, um ministério bem-sucedido. Eu digo às pessoas, a direção do Espírito Santo. Porque assim, eu andei em tudo que eu tinha na palavra, mas ela não cobria todos os terrenos. Posso dar um exemplo mais aqui? Claro. Não quero falar demais sozinho. Não, tem que falar. Meu filho, ele estava querendo, quando chegou a época de fazer o segundo grau, minha cabeça antigamente ainda fala colegial, o segundo grau, ele queria fazer um curso específico profissionalizante, que uma faculdade, a federal lá do Paraná oferecia. A qualidade do ensino era altíssima, era de graça, diferente de uma escola particular, a gente, né, sabia que aquilo era um diferencial, mas para ele era principalmente o assunto e a qualidade. Só que o curso era tão disputado que eles criaram uma espécie de vestibular para selecionar quem iria entrar. Então ele falou, pai, eu quero muito fazer isso, é meu sonho, tal. Mas ele falou, eu não tenho condição de passar nesse teste, mesmo sendo um bom aluno, eu provavelmente vou ter que fazer um cursinho, o que eu ganho, né, trabalhando aqui não dá, talvez o senhor tenha que me ajudar. Eu falei, filho, vale o sacrifício, né, vamos fazer isso. Ele se preparou, a gente como família ficou orando por aquilo um tempão, ele fez a tal da prova e quando saiu finalmente o resultado, ele tinha passado. Cara, eu não me lembro de antes a nossa família ter feito tanta festa. Assim, ele celebrou, ele gritou, ele correu, a minha filha, a caçula, também empolgadíssima, todo mundo feliz. Depois de um tempo de festa, a gente estava na sala de casa, eu fui para o quarto orar, agradecer a Deus. Falei, Senhor, eu estou tão feliz. A gente pediu isso, tudo bem, ele fez a parte dele, devia ser feito, mas a gente não pode reconhecer que a gente vai a lugar nenhum sem o Senhor. Eu estou lá feliz agradecendo. E veio forte aquele testemunho interior. Não era uma voz audível, mas assim, era nítido alguém falando comigo que não era a minha cabeça. O Senhor me disse, você nunca me perguntou qual era o meu plano para o seu filho. Eu levei um susto. Ele me disse, você é o guardião do destino profético dele. E se você deixá-lo entrar nesse curso, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Cara, eu gelei. Falei, como é que eu acabo com essa festa? Eita. Mas assim, com tantos anos, percebendo aquela liderança, cara, eu não sou doido. Eu não ouso questionar aquilo. Eu voltei para a sala, murcho, meu filho olhou para mim e falou, pai, o senhor sumiu, foi no banheiro? Eu falei, não, fui para o quarto orar, agradecer a Deus o que aconteceu aqui. Ele falou, o senhor está estranho. Eu falei, senta. Eu falei, você tem alguma dúvida do quanto eu lhe amo, do quanto eu quero melhor para você? Não, pai. Olhando sua vida toda, algum momento você pode questionar isso? Ele falou, não. Eu falei, então eu preciso que você confie no que eu vou te dizer agora. Entrei naquele quarto, agradecer a Deus, o Espírito Santo me disse, nós nunca perguntamos qual era o plano dele. Ele já ficou branco na minha frente. Ele me disse, se você entrar nesse curso, você vai se perder em relação ao propósito dele, que eu sou o guardião do seu destino profético. E não tem a menor chance de eu deixar você fazer essa matrícula. Eu falei, eu te peço perdão, porque quem tinha que ter orado era eu te apoiei, eu te empurrei, e quem falhou, porque tinha que liderar essa casa, fui eu. Eu peço que você me perdoe se isso vai defraudar suas emoções, mas eu não vou errar a segunda vez por ter errado a primeira. Eu lembro até hoje, Tiago, os olhos dele enchendo de lágrimas. Ele falou, pai, tá doendo pra caramba. Mas ele falou, eu confio em você, no pai que você é, e acima de tudo, no Deus que te dirige, faz uma vida que eu estou vendo você receber direções, falar as coisas antes. Ele falou assim, eu não vou questionar. Não espere eu sorrir nesse momento. Tem um misto de alegria de ter um pai que se preocupa, que busca Deus por mim, mas nessa hora está uma bagunça, porque a gente estava fazendo a festa. Mas ele falou, eu escolho obedecer. E cara, quando eu olho depois, a escola onde Israel entrou, matriculou, né, os alunos me diziam, cara, o Israel virou lenda, ele pregava de classe em classe, o que Deus usou ele. Eu não sei o que teria sido ir para outro lugar.
Aí ia desviar, eu falei, não vou pagar para ver. Não é para ir, não é para ir. Então, assim, eu acho que essa é a área principal onde muita gente erra. O pessoal fala, cara, fala sobre a criação dos filhos. Eu vou dizer que os momentos mais chaves que a gente conseguiu contornar as maiores crises foram direcionamentos do Espírito Santo. Né? No meu casamento, minha filha já era adulta, ela ainda não tinha casado. Depois da pandemia, né, ou durante a pandemia, ela voltou da escola que estava estudando nos Estados Unidos, estava em casa. E um dia ela me abriu uma questão do coração dela, a gente sempre foi de conversar. Eu senti que era uma crise séria e comecei a orar por ela todo dia. Mas um dia eu fui orar por aquele assunto, o Espírito Santo falou comigo, eu não quero que você ore apenas por ela, eu quero que você ore com ela. Falei, qual a diferença? Estou pedindo para você, tipo, ela participar ou não. O Espírito Santo falou, orar com ela não é pela minha resposta. A minha resposta você pode ter comigo orando por ela. Ele falou comigo assim, ela não viu o seu envolvimento, o seu comprometimento com o que ela abriu o coração. E ela está profundamente decepcionada. Ela não sabe que você está aí todo dia. Então, orar com ela é dar algo emocional que ela precisa. E eu, na hora, eu pensei, falei, rapaz, que vacilo. Fui até o quarto dela, bati, ela abriu, falei, filha, tem um minutinho? Falei, sim, pai. Aí eu contei a história. Rapaz, a hora que eu comecei a orar com ela, essa menina chorou de um jeito que eu nunca tinha visto ela chorar. Aquilo assim foi uma cura, lavou a alma dela. Então, eu posso passar aqui literalmente dias contando experiências, desde relacionais, ministeriais, negócios, onde esse direcionamento faz diferença. Total. Agora, o Espírito Santo é a fonte de orientação. Além da palavra, um nunca vai contradizer o outro. Mas às vezes as pessoas falam, então, eu só preciso seguir o coração. Eu falo, não, o primeiro passo é ter o Espírito Santo dentro de você. E Jesus, quando diz para os discípulos, faz a promessa, né, ele diz, olha, hoje vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, mas ele vai estar dentro de vós. É uma experiência a partir da morte e ressurreição de Jesus. Ele vai soprar sobre os discípulos, dizendo, receba o Espírito Santo. Mas ele diz assim, vocês o conhecem, porque ele habita convosco, está em vocês. Mas ele fala, esse mundo não pode receber. Então, para que alguém tenha o Espírito Santo habitando dentro de si, a primeira experiência é a entrega da vida a Jesus. É a experiência de renascer, ser regenerado, é a conversão. Então, alguns estão tentando ter o direcionamento sem ter aquele que dirige. Né? Muita e gente. aí o coração não é um guia confiável. Né? Muita gente está achando que é filho de Deus só porque acredita em Deus. E a Bíblia diz em Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Filho de Deus. E ele só pode ser guiado se tiver o Espírito Santo, só pode tê-lo se rendeu o controle da sua vida a Jesus. Então, quem está nos assistindo, o primeiro passo não é outro. Às vezes as pessoas falam, cara, como é que eu posso ter essa fé que vocês têm? Fala a Bíblia, chama Jesus de o autor da fé, não dá para ter fé sem ele. O primeiro passo é trazê-lo para dentro. Né? Então, ele é o autor e será o consumador. Mas depois disso, né, a gente precisa entender, é lógico que não é da noite para o dia, as pessoas vão ter que ter percepções. Às vezes nós vamos ter experiências ruins, no sentido de não obedecer o testemunho e descobrir, cara, que vacilo.